Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ama histórias de romance intenso e tensão proibida, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Ele a demitiu por ciúmes. Ela jurou nunca mais olhar na cara dele. Mas quando o passado voltou para assombrá-los, os dois descobriram uma verdade impossível de esconder. O ódio entre patrão e empregada sempre foi, na verdade, uma paixão impossível de controlar. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E me diz: você ficaria com alguém que te demitiu? Vamos à história. A mansão Faulkner era silenciosa demais naquela manhã. O tipo de silêncio que sufocava, que pesava nos ombros como uma sentença. Zane Faulkner percorria os corredores de mármore com passos firmes, o terno cinza carvão impecável, os sapatos italianos ecoando contra o piso gelado. Tudo estava em ordem. Perfeitamente limpo, organizado, funcional. E completamente vazio. Ele parou diante da janela panorâmica da sala de estar, observando os jardins meticulosamente cuidados. 6 meses. Já haviam se passado 6 meses desde que ele cometeu o erro mais estúpido da sua vida. Desde que deixou a raiva e o orgulho falarem mais alto que qualquer resquício de razão que ainda possuía. Desde que demitiu Elise Marlowe. O nome dela ainda ardia na sua mente como ferro em brasa. Zane cerrou os punhos, a mandíbula tensionando. Ele havia se convencido, durante semanas, de que fizera a coisa certa. Que ela era um problema, uma distração perigosa que ameaçava o controle absoluto que ele mantinha sobre sua vida. Que era melhor assim. Mentiras. Todas elas. A verdade era muito mais cruel. Elise não era o problema. Ela era a solução para uma solidão que Zane nunca admitiu ter. E agora que ela se fora, a mansão transformou-se em um mausoléu de luxo, onde ele vagava como um fantasma em seu próprio império. Tudo começou um ano antes, quando ela chegou para a entrevista de emprego. Zane se lembrava perfeitamente daquele dia. Estava em seu escritório, revisando contratos, quando a governanta bateu à porta anunciando a candidata à vaga de empregada doméstica. Ele nem ergueu os olhos dos documentos, apenas acenou com a mão em sinal de permissão. Então ela entrou. E algo mudou no ar. Elise Marlowe tinha 23 anos naquela época, olhos castanho-mel que carregavam uma inocência quase desafiadora, e uma postura que oscilava entre timidez e determinação. O uniforme modesto não escondia a delicadeza dos traços, as bochechas naturalmente rosadas, o cabelo castanho claro preso em um coque simples. Ela era comum, ordinária, até. Mas quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, Zane sentiu algo que não experimentava há anos: interesse genuíno. E isso o irritou profundamente. A entrevista foi breve, técnica, fria. Ele fez perguntas padrão sobre experiência, disponibilidade, referências. Ela respondeu com voz suave mas firme, sem gaguejar, sem baixar os olhos como a maioria das pessoas fazia diante dele. Havia algo naquela menina que o incomodava, uma centelha que ele não conseguia nomear. No final, ele a contratou. Não porque ela fosse a melhor candidata, mas porque queria descobrir o que era aquele incômodo que ela provocava. Nos primeiros dias, Elise cumpriu suas funções com eficiência discreta. Limpava, organizava, preparava refeições quando necessário. Mantinha-se invisível, como toda boa empregada deveria ser. Zane mal notava sua presença, exceto pelos pequenos detalhes que denunciavam seu trabalho. O aroma de lavanda nos lençóis, as flores frescas na mesa do escritório, o café sempre na temperatura exata todas as manhãs. Mas então veio a primeira faísca. Foi numa tarde de quinta-feira. Zane estava em uma reunião importante por videoconferência quando Elise entrou no escritório para deixar uma bandeja com chá. Ela não sabia que ele estava em chamada, a câmera desligada mas o microfone ativo. Ao fechar a porta, ela tropeçou levemente e a xícara tilintou contra o pires. O som não era alto, mas foi suficiente para que o cliente do outro lado comentasse: problemas domésticos, Faulkner. A humilhação ardeu nas veias de Zane como ácido. Ele encerrou a chamada com desculpas breves e virou-se para Elise com um olhar gélido que fazia empresários poderosos recuarem. Mas ela não recuou. Me desculpe, Sr. Faulkner, disse com a voz calma, encontrando os olhos dele sem medo. Não sabia que o senhor estava ocupado. Deveria ter batido. Deveria ter prestado atenção, ele retrucou, o tom cortante como vidro.
Esta é uma casa, não um circo. Espero silêncio e discrição. Por um momento, Elise apenas o encarou. Então, algo mudou em sua expressão. Não era desafio, não exatamente. Era decepção. Como se ela esperasse mais dele. Entendido, ela disse simplesmente, e saiu do escritório com a cabeça erguida. Aquilo deveria ter sido o fim da história. Mas não foi. Porque a partir daquele dia, algo mudou entre eles. Elise continuou cumprindo suas funções impecavelmente, mas havia uma tensão no ar sempre que estavam no mesmo ambiente. Ela não baixava mais os olhos quando ele passava. Não se encolhia quando ele falava rispidamente. E isso despertava algo primitivo em Zane. Ele começou a implicar com ela. Pequenas coisas, insignificantes. A dobra dos guardanapos não estava perfeita, o café estava um grau mais quente que o ideal, ela demorava demais para atender quando ele chamava. Eram críticas ridículas, e Zane sabia disso. Mas não conseguia parar. Porque cada vez que provocava Elise, ela reagia. Não com submissão, mas com uma contenção que beirava a insolência. Um sim, senhor dito com uma entonação que soava quase como vá para o inferno. Um olhar que durava um segundo a mais do que deveria. Um suspiro quase inaudível que gritava sua frustração. E Zane se viciou nisso. Nessa batalha silenciosa, nesse jogo perigoso onde nenhum dos dois admitia o que realmente estava acontecendo. Os meses passaram e a tensão só aumentou. Houve o episódio da gravata que ela acidentalmente amarrotou ao guardar. A vez em que ele esqueceu de avisá-la sobre um jantar importante, deixando-a correndo para preparar tudo em 1 hora. A manhã em que ela não ouviu o despertador dele tocar por 20 minutos seguidos. Pequenas vinganças. Provocações veladas. Um cabo de guerra emocional que nenhum dos dois conseguia soltar. Mas sob toda aquela hostilidade, algo mais sombrio crescia. Algo que ambos fingiam não perceber. Zane começou a notar detalhes sobre Elise que não deveria notar. A forma como ela mordia o lábio inferior quando concentrada. O jeito que seus olhos brilhavam quando ela pensava que ninguém estava olhando. A risada baixa que ela soltava ao telefone com a mãe, uma risada que ele nunca tinha o privilégio de ouvir. E Elise, por mais que tentasse negar, também o observava. Nas manhãs em que ele trabalhava no escritório com a porta entreaberta, ela desacelerava ao passar, captando fragmentos de conversas telefônicas onde sua voz era diferente, mais humana. Quando ele voltava à tarde do trabalho, com os ombros tensos e a expressão cansada, ela deixava uma xícara de chá quente no criado mudo sem dizer nada. Eram gestos pequenos, ínfimos, mas carregados de um significado que ambos se recusavam a reconhecer. Até que tudo explodiu. A noite em que tudo desmoronou começou de forma ordinária. Zane tinha um jantar de negócios agendado na mansão, recebendo investidores importantes de uma fusão que vinha negociando há meses. Era crucial que tudo saísse perfeitamente. E, como sempre, Elise garantiu que saísse. Ela preparou um jantar impecável, serviu os drinks com precisão, manteve-se invisível mas presente, antecipando cada necessidade dos convidados antes que precisassem pedir. Zane a observava pelos cantos dos olhos, notando a eficiência discreta, a elegância contida em cada movimento. E odiando o fato de que não conseguia parar de observá-la. O jantar foi um sucesso. Os investidores saíram satisfeitos, a fusão praticamente garantida. Quando o último convidado partiu, já passava da meia-noite. Zane afrouxou a gravata, o cansaço finalmente pesando em seus ombros, e dirigiu-se à cozinha para um último copo de uísque. Elise estava lá, limpando os últimos pratos. O cabelo tinha escapado parcialmente do coque, alguns fios emoldurando seu rosto. Ela não o ouviu entrar, absorta na tarefa, cantarolando baixinho uma melodia que ele não reconhecia. E algo dentro de Zane se quebrou. Você fez um bom trabalho hoje, ele disse, a voz mais suave do que pretendia. Elise se virou, surpresa. Por um momento, seus olhos se arregalaram, e Zane viu algo neles que fez seu peito apertar, esperança. Como se ela ansiasse por um elogio dele, por qualquer sinal de reconhecimento. Obrigada, Sr. Faulkner, ela respondeu, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Ele deveria ter saído. Deveria ter pegado o uísque e ido embora. Mas em vez disso, aproximou-se, apoiando-se no balcão a poucos passos dela. Por que você ainda está aqui? Ele perguntou,
e a pergunta soou mais íntima do que deveria. São quase 1 da manhã. Você deveria ter ido embora há horas. Elise baixou os olhos, voltando a lavar a louça. Eu queria garantir que tudo ficasse perfeito. Sei que esse jantar era importante para o senhor. Era, ele confirmou, estudando seu perfil. E por que isso importa para você? É apenas um emprego. Ela parou, as mãos imóveis na água com sabão. Por um longo momento, não disse nada. Então, quase em um sussurro: porque eu me importo. As 3 palavras pairaram no ar como uma confissão. Elise se virou para ele, e desta vez não havia timidez em seu olhar, apenas uma verdade crua que ela não conseguia mais esconder. Eu me importo com o seu sucesso, Sr. Faulkner. Eu me importo se as coisas dão certo para o senhor. Eu não deveria, eu sei que é ridículo, mas... Ela balançou a cabeça, uma risada amarga escapando. Eu me importo. Zane ficou paralisado. Todas as defesas que ele havia construído cuidadosamente durante meses ruíram diante daquela honestidade brutal. Ele deu um passo à frente, depois outro, até estar tão perto que podia sentir o calor emanando dela. Elise. Ele começou, a voz rouca. E então seu telefone tocou. O momento se despedaçou. Zane recuou como se tivesse levado um choque, tirando o aparelho do bolso. Era uma mensagem de trabalho, irrelevante, mas serviu para trazer a realidade de volta com força brutal. O que ele estava fazendo? Ela era sua empregada. 23 anos, vulnerável, dependente do salário dele. E ele estava ali, a centímetros de cruzar uma linha que jamais deveria ser atravessada. Termine aqui e vá para casa, ele disse, a voz voltando ao tom frio e distante que usava como armadura. E amanhã chegue no horário normal. Não quero exceções por conta de hoje. Ele viu a mágoa atravessar o rosto de Elise como uma lâmina. Ela piscou rapidamente, afastando lágrimas que se recusava a derramar na frente dele. Sim, senhor, ela respondeu, a voz vazia. Zane saiu da cozinha sem olhar para trás, odiando a si mesmo mais do que jamais odiara qualquer pessoa. Mas aquela noite marcou uma mudança irreversível entre eles. Nos dias seguintes, a tensão que antes era velada transformou-se em algo quase tangível. Zane voltou a implicar com ela, mas agora suas críticas vinham carregadas de uma crueldade defensiva, como se precisasse machucá-la para manter distância. E Elise, que antes respondia com contenção digna, começou a rebater. Os livros do escritório estão fora de ordem, ele apontou uma manhã, sabendo perfeitamente que ela os tinha organizado alfabeticamente como ele pediu. Estão exatamente onde o senhor solicitou, ela respondeu, encontrando seu olhar. Mas se preferir outra ordem, basta dizer, não sou vidente. Cuidado com o tom, Elise. Cuidado com as acusações injustas, Sr. Faulkner. Os embates se tornaram rotina. Discussões sobre detalhes insignificantes que escondiam uma guerra muito maior. E quanto mais brigavam, mais difícil se tornava ignorar a verdade que pulsava sob cada palavra áspera. Eles estavam obcecados um pelo outro. Foi então que Melissa Hartwell entrou em cena. Melissa era tudo que Elise não era, sofisticada, da alta sociedade, com um mestrado em administração e conexões familiares que interessavam aos negócios de Zane. Ela era bonita de uma forma calculada, com cabelos loiros perfeitamente escovados, roupas de grife e um sorriso que prometia alianças lucrativas. E ela estava determinada a conquistar Zane Faulkner. Melissa começou a aparecer na mansão com frequência, sempre com desculpas plausíveis, discutir investimentos, revisar propostas, jantar para conhecer melhor suas operações. Zane aceitou sua companhia por conveniência, sem interesse genuíno, mas também sem rejeitá-la completamente. E Elise observava tudo com o coração se despedaçando lentamente. Ver Melissa tocando o braço de Zane casualmente, rindo de suas piadas secas, sentando-se ao lado dele no sofá da sala com uma intimidade que Elise nunca teria permissão para ter. Era uma tortura que ela não esperava ter que suportar. Mas pior que tudo era a forma como Zane mudava na presença de Melissa. Ele sorria mais, relaxava os ombros, engajava em conversas que pareciam quase normais. Humanas. Como se Melissa tivesse acesso a uma versão dele que Elise apenas vislumbrava em momentos roubados. Tem certeza que não quer que eu prepare algo mais elaborado para o jantar, Sr. Faulkner? Elise perguntou uma tarde,
quando Melissa tinha acabado de ligar avisando que viria. Zane ergueu os olhos dos documentos, captando algo no tom dela. O menu que você planejou está adequado. É que a senhorita Hartwell está acostumada com restaurantes 5 estrelas. Talvez ela espere algo mais sofisticado. Elise, ele disse, a voz baixa e perigosa. Você tem algo a dizer? Ela deveria ter recuado. Deveria ter abaixado a cabeça e simplesmente concordado. Mas meses de tensão, de palavras não ditas, de sentimentos reprimidos finalmente transbordaram. Não, senhor. Apenas me pergunto se eu também deveria usar salto alto e vestido de grife para servir o jantar. Talvez assim eu alcance o padrão adequado para sua companhia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Zane se levantou lentamente, contornando a mesa até ficar diante dela. Seus olhos cinza-gelo estavam escuros, tempestuosos. Com ciúmes, Elise? A pergunta a atingiu como um soco. Ela sentiu o sangue subir às bochechas, a humilhação ardendo. Absolutamente não, ela mentiu, erguendo o queixo. Por que eu estaria com ciúmes? O senhor pode se relacionar com quem quiser. Não é da minha conta. Não é, ele concordou, mas havia algo selvagem em seus olhos agora. Mas você está com ciúmes. Admite. Nunca. Eles estavam tão perto que Elise podia sentir o hálor dele, ver as pequenas manchas douradas em seus olhos cinzentos. O coração batia descontrolado, o ar impossível de respirar. Você é impossível, Zane sussurrou, e soou quase como uma acusação ou uma rendição. E então, pelo segundo mais breve e eternamente longo, Elise pensou que ele fosse beijá-la. Mas a campainha tocou. Melissa havia chegado. A noite que se seguiu foi um inferno particular para Elise. Ela serviu o jantar com perfeição mecânica, ignorando as gargalhadas de Melissa, os toques casuais, a forma como ela se inclinava para perto de Zane como se já tivessem uma intimidade estabelecida. E Zane parecia fazê-lo de propósito. Cada sorriso para Melissa era uma punhalada em Elise. Cada momento de atenção que ele dava a outra mulher era uma negação do que quase aconteceu entre eles horas antes. Quando a noite finalmente terminou e Melissa partiu com um beijo no rosto de Zane que durou um segundo a mais do que deveria, Elise estava no limite. Ela estava guardando os pratos na cozinha quando ele apareceu, ainda com o perfume caro de Melissa impregnado nas roupas. Você pode ir, ele disse, a voz cansada. Elise não respondeu, as mãos tremendo enquanto empilhava os pratos com mais força do que necessário. Elise, eu disse que pode ir. Eu ouvi, senhor. Então por que ainda está aqui? Ela se virou para ele, e desta vez não havia contenção, apenas mágoa crua e raiva que ela não conseguia mais esconder. Por que o senhor está fazendo isso? Zane franziu a testa. Fazendo o quê? Isso, ela gesticulou, a voz subindo. Me provocando, me humilhando, trazendo mulheres aqui e esperando que eu sirva vocês como se... Como se o quê? Ele desafiou, dando um passo à frente. Termine a frase, Elise. Como se eu não significasse nada, ela explodiu, lágrimas finalmente escapando. Como se tudo o que aconteceu entre nós não existisse. Como se você não sentisse o que eu sei que você sente. O silêncio que caiu foi absoluto. Zane a encarava como se ela tivesse arrancado todas as suas defesas com aquelas palavras. Você não sabe nada, ele disse, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Eu sei que você sente o mesmo que eu, Elise sussurrou, dando um passo em direção a ele. Eu vejo isso. Toda vez que você me olha, toda vez que implica comigo, toda vez que tenta me afastar, é porque você está com medo do que isso significa. Elise, pare. Por quê? Por que eu deveria parar? Por que sou sua empregada? Por que não sou boa o suficiente? Por que Melissa Hartwell é uma opção melhor? Por que você é muito nova? Ele explodiu, a verdade finalmente escapando. Por que você trabalha para mim e eu tenho poder sobre você e isso é errado em todos os níveis possíveis? Por que eu não deveria olhar para você do jeito que olho, não deveria pensar em você toda maldita noite, não deveria querer? Ele parou abruptamente, percebendo que havia dito demais. Mas era tarde demais. A confissão estava lançada entre eles, impossível de recolher. Elise o encarou,
lágrimas rolando livremente agora, mas havia triunfo em seus olhos. Você quer o quê, Zane? Termine a frase. Era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome. E o som dele nos lábios dela foi a perdição de Zane. Ele atravessou a distância entre eles em 2 passos, as mãos agarrando o rosto dela, os olhos buscando os dela com uma intensidade desesperada. Você, ele confessou, a voz rouca e quebrada. Eu quero você. E isso está me destruindo. E então, finalmente, inevitavelmente, ele a beijou. O beijo foi tudo que Elise imaginou e nada que esperava ao mesmo tempo. Não foi gentil. Não foi suave ou romântico como nos filmes. Foi desesperado, faminto, carregado de meses de tensão reprimida e desejo negado. As mãos de Zane tremiam contra o rosto dela, os dedos enterrando-se em seus cabelos, desfazendo o coque que ela mantinha tão cuidadosamente preso. Elise correspondeu com igual intensidade, as mãos agarrando a camisa dele, puxando-o para mais perto como se temesse que ele desaparecesse. Ela podia sentir o coração dele batendo descontrolado contra o peito, tão rápido quanto o dela própria. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Zane apoiou a testa na dela, os olhos fechados, a respiração irregular. Isso é uma péssima ideia, ele murmurou, mas suas mãos ainda seguravam o rosto dela com ternura. A pior, Elise concordou, mas sorriu mesmo assim, os dedos traçando a linha da mandíbula dele. Por um momento, eles apenas ficaram ali, no silêncio da cozinha iluminada apenas pela luz sobre o fogão, permitindo-se sentir o que haviam negado por tanto tempo. Então a realidade voltou a bater à porta da consciência de Zane. Ele recuou, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração. Elise, nós não podemos fazer isso. Eu sou seu empregador. Isso é antiético, pode ser considerado assédio, eu tenho poder sobre sua subsistência. Você acha que eu me importo com isso agora? Ela interrompeu, dando um passo em direção a ele. Zane, eu não sou uma criança. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Você tem 23 anos. 24, ela corrigiu. Fiz aniversário mês passado. Não que você tenha notado. A acusação velada atingiu seu alvo. Zane fechou os olhos, a culpa atravessando seu rosto. Elise. Escuta, ela disse, a voz mais firme agora. Eu entendo suas preocupações. Mas isso que existe entre nós, não começou hoje. Não foi você me seduzindo ou usando seu poder sobre mim. Foi construído nos últimos 12 meses, discussão após discussão, olhar após olhar. E eu entrei nisso de olhos abertos. Ele a encarou, buscando qualquer sinal de hesitação ou dúvida. Mas tudo que viu foi certeza. E Melissa? Ela perguntou, a vulnerabilidade voltando à sua voz. Não há nada com Melissa, ele respondeu imediatamente. Nunca houve. Ela é conveniente para negócios, nada mais. Eu nunca pensei nela do jeito que penso em você. E como você pensa em mim? Zane deu um passo à frente, os olhos escurecendo. Constantemente. Obsessivamente. De formas que eu não deveria. O calor voltou a crescer entre eles, magnético e inegável. Elise ergueu a mão, tocando o peito dele sobre o coração. Então não lute mais contra isso, ela sussurrou. Por favor. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Se fizermos isso, se realmente começarmos algo, tudo muda. Você entende. Não pode mais ser minha empregada. Então me demita, ela disse com um sorriso desafiador que fez o coração dele disparar. Mas antes que Zane pudesse responder, o telefone dela tocou. Elise olhou a tela e suspirou. É minha mãe. Ela deve estar preocupada porque é tarde. A interrupção quebrou o encantamento do momento. Zane recuou, ajeitando a gravata que ela havia desalinhado. Atenda. E vá para casa. Já é tarde. Zane. Amanhã, ele prometeu, a voz suave. Amanhã conversaremos sobre isso. Com calma. Sem emoções descontroladas. Tudo bem. Elise hesitou, então assentiu. Ela atendeu a ligação da mãe enquanto pegava sua bolsa, mas seus olhos não deixaram Zane nem por um segundo. Ele a observou partir, a ausência dela imediatamente criando um vazio no espaço. Aquela noite,
Nenhum dos dois dormiu. Na manhã seguinte, Elise chegou à mansão com uma mistura de ansiedade e expectativa. Ela havia escolhido cuidadosamente a roupa, trocando o uniforme comum por um vestido simples mas bonito, deixando o cabelo solto pela primeira vez em meses. Mas quando encontrou uma Zane completamente diferente do homem que a havia beijado na noite anterior. Ele estava no escritório, a postura rígida, o rosto uma máscara de indiferença profissional. E sentada ao lado dele, com uma intimidade que fez o estômago de Elise revirar, estava Melissa Hartwell. Ah, Elise, Zane disse sem nem erguer os olhos dos documentos. Pode trazer café para 2, por favor. A frieza na voz dele foi como um balde de água gelada. Elise ficou paralisada por um segundo, processando o que estava acontecendo. Melissa lançou-lhe um sorriso venenoso, os dedos tocando casualmente o ombro de Zane. Hoje vai ser um dia longo, Melissa ronronou. Talvez você possa preparar o almoço também? Algo leve, mas sofisticado. Elise olhou para Zane, esperando que ele dissesse alguma coisa, que reconhecesse o que aconteceu entre eles. Mas ele apenas continuou revisando os papéis, a expressão impassível. Claro, Elise respondeu, a voz vazia. Com licença. Ela saiu do escritório com as pernas trêmulas, cada passo pesando como chumbo. Na cozinha, apoiou-se no balcão, as lágrimas ardendo mas se recusando a cair. Ela não entenderia. O que havia mudado? Por que ele estava fazendo isso? O resto do dia foi uma tortura silenciosa. Elise serviu café, preparou o almoço, limpou, sempre mantendo a máscara de indiferença profissional. E Zane a ignorou completamente. Pior, ele foi atencioso com Melissa de uma forma que nunca fora com ninguém. Quando Melissa finalmente partiu ao fim da tarde, Elise estava guardando louças na cozinha, o corpo exausto de conter emoções. Ela ouviu os passos dele se aproximando e enrijeceu. Elise, precisamos conversar. Não há nada para conversar, Sr. Faulkner, ela respondeu sem se virar, cada palavra envenenada. Deixe-me adivinhar, ontem à noite foi um erro. Você bebeu demais, estava cansado, não estava pensando direito. E agora quer que tudo volte ao normal. Não foi um erro, ele disse, a voz tensa. Mas eu passei a noite inteira pensando e decidiu que Melissa é a escolha mais conveniente. Elise o cortou, finalmente virando-se para encará-lo. Mais apropriada. Da classe social certa. Sem as complicações de uma empregada que se apaixonou pelo patrão. Não é sobre Melissa, ele explodiu, a máscara de controle finalmente rachando. É sobre proteger você. Você acha que eu não vi os olhares que ela te lançou hoje? Os comentários velados. As pessoas como ela, do meu mundo, vão te destruir se descobrirem algo entre nós. Vão te chamar de interesseira, caça-fortunas, oportunista. E você se importa tanto assim com o que eles pensam? Eu me importo com o que farão com você, ele rugiu, dando um passo à frente. Você não conhece essas pessoas, Elise. Não sabe como podem ser cruéis. Eu cresci nesse mundo, vi como tratam quem consideram inferior. E eu não vou expor você a isso. Elise o encarou, lágrimas finalmente escorrendo. Então você prefere me destruir você mesmo? É isso? Me beijar uma noite e me ignorar na seguinte? Me fazer sentir importante e depois me tratar como mobília? Eu estou tentando fazer a coisa certa. A coisa certa seria ser honesto comigo. Seria ter me dito isso esta manhã em vez de encenar aquela farsa com Melissa. Silêncio. Zane passou a mão pelo rosto, exausto. Você está certa. Me desculpe. Eu não sabia como lidar com isso. Então voltei ao que conheço. Controle, distância, negação. Elise balançou a cabeça, limpando as lágrimas. Sabe o que é pior? Eu quase acredito que você se importa. Quase acredito que está tentando me proteger. Mas a verdade é mais simples. Você tem medo. Medo do que os outros vão pensar, medo de arriscar sua reputação, medo de realmente sentir algo por alguém. Elise. Não, ela ergueu a mão, impedindo-o de se aproximar. Eu não posso mais fazer isso. Essa montanha-russa de emoções, nunca sabendo qual versão de você vou encontrar a cada dia. Eu mereço mais que isso.
Ela pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Zane segurou seu braço, os olhos desesperados. O que você quer de mim? Ele perguntou, a voz quebrada. Me diga o que fazer e eu faço. Elise o encarou por um longo momento. Eu quero que você escolha. Realmente escolha. Ou me quer na sua vida, com todos os riscos e complicações que isso traz, ou me deixa ir de verdade. Mas não pode ficar me mantendo nesse limbo, me puxando e empurrando conforme sua conveniência. Eu te quero, ele disse imediatamente. Claro que te quero. Então prove. E com isso, ela se soltou e saiu da mansão, deixando Zane sozinho com o peso de suas próprias escolhas. Zane passou os 3 dias seguintes em um estado de guerra interna. Elise vinha trabalhar, cumpria suas funções com eficiência mecânica e partia sem dirigir-lhe uma palavra além do estritamente necessário. Não havia mais discussões, nem provocações, nem aquela tensão elétrica que sempre existiu entre eles. E a ausência disso estava matando Zane lentamente. Ele tentou se concentrar no trabalho, nas negociações, nas reuniões intermináveis. Mas sua mente sempre voltava para ela. Para a forma como ela o encarou naquela noite, desafiando-o a ser corajoso. Para as palavras que ecoavam constantemente, então prove. Melissa continuava aparecendo, cada vez mais insistente. Ela havia percebido algo mudando e estava determinada a garantir seu território antes que perdesse a oportunidade. Jantares, eventos, propostas de negócios que sempre terminavam com convites para algo mais pessoal. E Zane, pela primeira vez, começou a ver através da fachada. Melissa não se importava com ele. Importava-se com o nome Faulkner, com a fortuna, com o status. Quando ela o tocava, não havia faísca, nenhuma conexão real. Era transacional. Fria. Vazia. Nada como o fogo que Elise provocava nele com um único olhar. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo chegou ao ponto de ruptura. Zane estava no escritório quando ouviu vozes elevadas vindo do corredor. Reconheceu imediatamente a voz de Melissa, mas o tom era diferente, cruel e cortante. Precisa entender seu lugar aqui. Você é a empregada. Nada mais. Zane se levantou imediatamente, caminhando em direção ao corredor. O que encontrou fez seu sangue ferver. Melissa estava encurralando Elise contra a parede, o dedo apontado acusadoramente. Elise mantinha a cabeça erguida, mas havia mágoa em seus olhos. Eu vi como você olha para ele, Melissa continuou, venenosa. Como se tivesse alguma chance. É patético, realmente. Você acha que um homem como Zane Faulkner olharia 2 vezes para alguém como você? Uma empregadinha sem educação, sem família, sem nada. Melissa. A voz de Zane cortou o ar como um chicote. Ambas as mulheres se viraram, surpresas. Ele estava parado no meio do corredor, a postura rígida, os olhos cinzentos incendiados de raiva. Saia da minha casa. Agora. Melissa piscou, confusa. Zane, querido, eu estava apenas humilhando uma funcionária na minha propriedade, ele completou, a voz perigosamente baixa. Fazendo acusações e demonstrando exatamente o tipo de pessoa que você é. Quero que saia imediatamente. Você não está falando sério, Melissa riu, nervosa. Por causa dela. Zane, seja racional. Ela é apenas. Cuidado, ele a interrompeu, dando um passo à frente. Muito cuidado com o que vai dizer a seguir. Algo na expressão dele finalmente fez Melissa entender. Os olhos dela se arregalaram, movendo-se entre Zane e Elise, processando o que estava acontecendo. Você está apaixonado por ela, ela disse, incrédula. Pela empregada. Meu Deus, Zane. Você realmente perdeu a cabeça. Eu disse para sair, ele repetiu, implacável. E se eu ouvir qualquer rumor sobre Elise circulando nos seus círculos sociais, qualquer comentário maldoso, qualquer tentativa de manchar o nome dela, eu pessoalmente me certificarei de que sua família perca todos os contratos que tem com minhas empresas. Está claro. Melissa o encarou por mais um momento, então pegou a bolsa com um movimento brusco. Você vai se arrepender disso, ela cuspiu. Quando ela te deixar por alguém da idade dela, quando você perceber que desperdiçou sua reputação por nada. Melissa, Zane disse, abrindo a porta da frente. Saia.
Ela saiu em uma fúria de saltos altos e perfume caro, batendo a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Zane se virou lentamente para Elise, que ainda estava encostada na parede, lágrimas silenciosas rolando por seu rosto. Você está bem? Ele perguntou suavemente, aproximando-se. Ela assentiu, limpando as lágrimas rapidamente. Estou. Eu já ouvi coisas piores. Nunca mais vai ouvir, ele prometeu, as mãos delicadamente emoldurando o rosto dela. Não enquanto eu estiver vivo. Ninguém vai falar com você dessa forma novamente. Elise o encarou, buscando seus olhos. Por que você fez isso? Você acabou de destruir uma oportunidade de negócios importante, manchou seu relacionamento com uma família influente. Porque você estava certa, ele a interrompeu. Sobretudo, eu estava com medo. Medo do que as pessoas diriam, do que pensariam, de como isso afetaria minha reputação. Mas nos últimos 3 dias, sem você realmente presente, apenas uma sombra cumprindo funções, eu percebi que nada disso importa. Absolutamente nada. Ele secou uma lágrima que escorria pela bochecha dela com o polegar. Você me perguntou o que eu queria. E eu quero você, Elise. Não como empregada. Não escondido. Eu quero você na minha vida, da forma que funcionar para nós dois. E se isso significa enfrentar críticas, boatos, julgamentos, então que seja. Zane, ela sussurrou, novos olhos se enchendo de lágrimas, mas agora por um motivo diferente. Eu sei que tenho muito a provar, ele continuou. Sei que fui um idiota, que te machuquei, que te empurrei para longe quando deveria ter te puxado para perto. Mas se você me der uma chance, uma real chance, eu prometo que não vou desperdiçar. Elise estudou seu rosto, buscando qualquer sinal de hesitação ou dúvida. Mas tudo que viu foi determinação crua e vulnerabilidade honesta. Eu também tenho condições, ela disse finalmente, a voz firme apesar das lágrimas. Diga. Primeiro, eu não sou mais sua empregada. Se vamos fazer isso, precisa ser entre iguais. Eu vou procurar outro trabalho. Concordo. Na verdade, eu ia insistir nisso. E enquanto você procura, vou te pagar 3 meses adiantado para que não tenha pressão financeira. Eu não quero sua caridade, Zane. Não é caridade. É compensação por tudo que você aguentou aqui no último ano. Por todas as vezes que eu fui cruel, injusto, impossível. Considere um bônus de demissão generoso. Elise quase sorriu. Segunda condição, nada de esconder. Se formos fazer isso, é de verdade. Eu não vou ser seu segredinho sujo. Nunca, ele prometeu. Eu quero que todos saibam que você é minha. Se você aceitar ser, claro. Terceira condição, ela continuou, os dedos traçando a linha da mandíbula dele. Você precisa parar de tentar me proteger de tudo. Eu sou adulta. Posso lidar com julgamentos e comentários. O que eu não posso lidar é com você me afastando para meu próprio bem. Zane fechou os olhos, pressionando o rosto contra a palma da mão dela. Essa vai ser a mais difícil. Mas vou tentar. Prometo que vou tentar. É tudo que eu peço. Ele abriu os olhos, buscando os dela. Então, você aceita? Me aceita, com todas as minhas falhas e neuroses e tentativas desastradas de fazer a coisa certa. Elise sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto inteiro. Sim, eu aceito. E quando ele a beijou desta vez, foi diferente. Não havia desespero ou proibição. Apenas certeza, promessa e o começo de algo que ambos haviam negado por tempo demais. Quando se separaram, Elise olhou ao redor do corredor, da mansão que tinha sido seu local de trabalho por 1 ano. Então, eu realmente estou demitida? Zane riu, um som raro e genuíno. Oficialmente, sim. Sua última função como empregada é. Não ouse dizer me beijar, ela o cortou, mas estava sorrindo. Eu ia dizer jantar comigo hoje à noite, ele corrigiu. Mas não como patrão e empregada. Como um homem convidando uma mulher que admira muito para um encontro adequado. Nesse caso, ela disse, os olhos brilhando, eu aceito. Mas só se você cozinhar. Quero ver se o grande Zane Faulkner consegue preparar algo além de café. Ele arqueou uma sobrancelha.
Você duvida das minhas habilidades culinárias? Completamente. Desafio aceito. E pela primeira vez em um ano, ambos sorriam genuinamente, sem máscaras ou defesas. O caminho à frente ainda tinha obstáculos, mas agora eles enfrentariam juntos. Ou assim pensavam. Porque nenhum dos dois sabia que a demissão de Elise e o envolvimento deles era exatamente a munição que certos inimigos de Zane estavam esperando. E Melissa Hartwell não era o tipo de pessoa que aceitava humilhação silenciosamente. A tempestade estava apenas começando. Os 2 meses seguintes foram os mais felizes da vida de Elise. Depois de oficialmente deixar o emprego na mansão, ela encontrou trabalho em uma pequena livraria no centro da cidade, um lugar aconchegante que lhe dava independência financeira e tempo para explorar o relacionamento com Zane sem a dinâmica desequilibrada de antes. E Zane se transformou. O homem frio e controlado revelou camadas que Elise mal imaginava existir. Ele a levava para jantares discretos, passeavam em parques longe dos olhares da alta sociedade, passavam noites conversando sobre tudo e nada. Ele a ouvia de verdade, interessava-se por suas opiniões, ria de suas piadas. Mas principalmente, ele a amava. Não dizia com palavras ainda, ambos cautelosos demais para dar esse passo, mas estava em cada gesto, na forma como segurava sua mão, como a puxava para perto durante a noite, como seus olhos se iluminavam quando ela entrava no ambiente. Eles mantinham certa discrição, não por vergonha, mas porque queriam construir algo sólido antes de enfrentar o escrutínio inevitável. Era seu mundo particular, sua bolha de felicidade. Até que a bolha estourou. Tudo começou com uma foto. Elise estava no trabalho quando seu telefone explodiu com mensagens. Amigas que ela não via há meses, conhecidos distantes, até sua mãe enviando links com pontos de interrogação. Com mãos trêmulas, ela clicou no primeiro. Era um site de fofocas da alta sociedade, e a manchete fez seu estômago revirar. Bilionário Zane Faulkner flagrado em romance com ex-empregada. Amor verdadeiro ou escândalo de assédio? A foto mostrava os dois saindo de um restaurante, as mãos entrelaçadas, Zane olhando para ela com uma expressão tão terna que fez o coração de Elise apertar. Deveria ser um momento lindo. Mas o texto que acompanhava envenenava tudo. O artigo insinuava que Zane havia se aproveitado de sua posição de poder, que Elise era uma oportunista interesseira, que o relacionamento tinha começado quando ela ainda era empregada dele. Havia citações de fontes anônimas pintando Elise como manipuladora e Zane como um homem poderoso que abusou de sua autoridade. E no final, uma declaração de Melissa Hartwell: sempre soube que havia algo inadequado acontecendo naquela casa. É triste ver um homem respeitável ser seduzido dessa forma. Espero que ele perceba o erro antes que seja tarde demais. Elise sentiu náusea subindo pela garganta. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Ao redor, os colegas da livraria evitavam seu olhar, alguns já sussurrando nos cantos. Seu telefone tocou. Zane. Você viu? Ele perguntou sem preâmbulos, a voz tensa. Todo mundo viu, ela respondeu, a voz quebrando. Zane, eles estão dizendo que eu. Ignore, ele ordenou, mas ela podia ouvir a raiva contida. São mentiras. Vou processar o site, vou fazer uma declaração oficial desmentindo tudo. Isso vai passar. Minha chefe está me olhando como se eu fosse criminosa, Elise sussurrou, lágrimas começando a cair. As pessoas na rua, elas sabem quem eu sou agora. Me reconhecem. Onde você está? Vou buscá-la. Não, ela disse rápido demais. Não, isso só vai piorar. Se você aparecer aqui agora, vão tirar mais fotos, fazer mais especulações. Silêncio do outro lado. Então, com a voz carregada de culpa, eu sinto muito. Eu deveria ter previsto isso, deveria ter nos protegido melhor. Você me avisou, Elise disse, limpando as lágrimas. Eu apenas, não imaginei que seria tão brutal. Eles conversaram mais alguns minutos, Zane tentando consolá-la, prometendo que resolveria tudo. Mas quando desligou, Elise se sentiu mais sozinha do que nunca. Os dias seguintes foram um pesadelo. A história se espalhou como fogo, cada novo artigo adicionando mais detalhes inventados, mais fontes anônimas, mais especulações venenosas. Elise era retratada como calculistas, Zane como um predador ou uma vítima, dependendo da narrativa.
Sua mãe ligou, preocupada e confusa. Amigos se afastaram. Estranhos a reconheciam na rua e faziam comentários. Sua chefe, pressionada por clientes, sugeriu delicadamente que talvez Elise devesse tirar uns dias. E Zane? Zane lutava contra tudo. Contratou advogados, emitiu declarações, ameaçou processos. Mas quanto mais defendia o relacionamento, mais atenção atraía. Cada ação dele alimentava o circo midiático. Foi então que Victor Ali entrou em cena. Victor era rival de longa data de Zane, um empresário igualmente poderoso com quem ele havia disputado vários contratos importantes. Onde Zane conquistava através de estratégia e disciplina, Victor jogava sujo, usando chantagem, suborno e manipulação. E ele viu no escândalo a oportunidade perfeita. Victor começou a espalhar rumores nos círculos empresariais. Zane estava distraído, perdendo o foco, tomando decisões emocionais. Acionistas começaram a questionar sua liderança. Parceiros de negócios hesitavam em fechar novos acordos. A reputação que Zane construiu em anos estava rachando sob pressão. Numa reunião crucial com investidores, um deles colocou as cartas na mesa. Zane, respeitamos seu trabalho. Mas este escândalo está afetando a imagem da empresa. Precisamos de garantias de que você está focado, que isso não vai impactar as operações. Minha vida pessoal não interfere no meu trabalho, Zane respondeu, a voz controlada mas os olhos faiscando. Com todo respeito, outro investidor interveio, as manchetes sugerem o contrário. Há acusações sérias de conduta inadequada. Se isso escalar, pode haver implicações legais. Não há nada inadequado. O relacionamento começou depois que ela deixou de ser minha funcionária. Tudo foi consensual e apropriado. Mas a percepção pública é diferente, o primeiro investidor insistiu. E em negócios, percepção é realidade. Talvez seja prudente reavaliar certas escolhas pessoais. Pelo bem da empresa. O sangue de Zane gelou. Vocês estão me pedindo para terminar meu relacionamento? Silêncio desconfortável. Então, estamos sugerindo que você considere todas as opções. Sua empresa vale bilhões. Uma mulher, bem, há muitas mulheres no mundo. Zane se levantou lentamente, a raiva agora evidente em cada linha do seu corpo. Esta reunião acabou. E se algum de vocês achar que pode me chantagear ou manipular usando minha vida pessoal como alavanca, subestimou seriamente com quem está lidando. Boa tarde, cavalheiros. Ele saiu antes que pudessem responder, mas o recado estava dado. Escolha entre ela ou seu império. Naquela noite, Zane chegou ao apartamento de Elise exausto e furioso. Ela abriu a porta e imediatamente viu a tempestade em seus olhos. O que aconteceu? Ele entrou, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração que se tornara frequente. Eles querem que eu escolha. Os investidores, o conselho, até alguns clientes. Dizem que nosso relacionamento está prejudicando os negócios. Elise sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E, o que você disse? Que fossem todos para o inferno, ele respondeu, puxando-a para perto. Que nada nem ninguém vai me fazer desistir de você. Ela deveria ter se sentido aliviada. Mas tudo que sentiu foi o peso esmagador da culpa. Zane, talvez eles tenham razão. Talvez eu esteja prejudicando você. Não diga isso, ele ordenou, segurando o rosto dela. Não deixe que eles ganhem. Mas a cada dia fica pior. Mais artigos, mais fofocas, mais pressão. Sua empresa está sofrendo. Sua reputação está sendo destruída. E por quê? Por mim. Por nós. E valeria cada centavo perdido, cada contrato cancelado, ele disse com intensidade. Elise, você não entende? Eu construí esse império sozinho, trabalhei até a exaustão, sacrifiquei tudo pela empresa. E por quê? Para quê? Para ter uma mansão vazia e uma vida sem significado. Ele pressionou a testa na dela. Você é a única coisa real que eu tenho. A única pessoa que me faz sentir vivo. Não me peça para desistir disso. Lágrimas rolavam pelo rosto de Elise. Eu te amo, ela confessou pela primeira vez, a voz quebrada. E é por isso que não posso deixar você perder tudo por minha causa. Zane a beijou com desespero,
como se pudesse selar as palavras dela, impedi-la de terminar o pensamento que ele sabia que estava vindo. Mas quando se separaram, ele viu a determinação nos olhos dela. E sentiu o coração se despedaçar. Não, ele sussurrou. Elise, não faça isso. Nós precisamos de tempo. Espaço. Deixar as coisas se acalmarem. Se realmente nos amamos, conseguiremos suportar isso. E quando a tempestade passar? A tempestade não vai passar, ele explodiu. Isso é exatamente o que eles querem. Nos separar, nos enfraquecer. E se cedermos agora, eles venceram. Então o que você sugere? Continuar assim, assistindo sua vida desmoronar? Vendo sua empresa ser destruída, seus relacionamentos profissionais ruírem? Sim, ele gritou. Se for isso que for preciso, sim. Porque sem você, nada disso importa. Mas importa para mim, ela disse suavemente, tocando o peito dele. Importa porque eu te amo. E não posso ser a razão da sua ruína. Elise. Por favor, ela implorou, lágrimas caindo livremente agora. Apenas algumas semanas. Vamos deixar a poeira baixar. Você conserta as coisas com os investidores, resolve a situação na empresa. E eu vou sair da cidade por um tempo, deixar as fofocas morrerem. Você está fugindo. Estou nos dando uma chance de sobreviver a isso. Zane a encarou por um longo momento, então a puxou para um abraço desesperado, como se pudesse fundi-la com ele e nunca deixar ir. Eu não sei como fazer isso, ele confessou contra o cabelo dela. Como deixar você ir, mesmo que temporariamente? Nem eu. Mas temos que tentar. Eles passaram aquela noite juntos, agarrados um ao outro, sabendo que seria a última por um tempo indeterminado. E quando Elise pegou o ônibus para a casa da tia em outra cidade 3 dias depois, ambos carregavam um coração partido. Mas nenhum deles sabia que a separação seria muito mais longa e dolorosa do que imaginavam. Porque Victor Ali não havia terminado de jogar. E Melissa Hartwell tinha mais um truque na manga. A ausência de Elise foi como arrancar o oxigênio do mundo de Zane. Nos primeiros dias, ele se convenceu de que havia feito a coisa certa ao concordar com a separação temporária. Que era maduro, responsável, protetor. Que estavam sendo estratégicos. Mas quando a primeira semana se transformou em 2, e 2 em 4, a estratégia começou a parecer cada vez mais com rendição. Eles conversavam por telefone todas as noites, mas as ligações eram tensas, carregadas de palavras não ditas e saudade que doía fisicamente. Elise contava sobre a cidade pequena onde estava, sobre ajudar a tia na padaria, sobre finalmente ter paz dos olhares julgadores. Mas Zane ouvia o que ela não dizia, a solidão, a dúvida, o medo de que talvez aquela distância se tornasse permanente. E do lado dele, as coisas não melhoravam. Victor Ali intensificou seus ataques, usando contatos na mídia para manter o escândalo vivo, espalhando novos rumores sempre que parecia que a história estava morrendo. Um dia era uma fonte próxima alegando que havia outras funcionárias que Zane havia assediado. No seguinte, especulações sobre Elise estar grávida e planejando processar por pensão. Nada disso era verdade, mas a mentira viajava mais rápido que a verdade. Os investidores continuavam pressionando. O conselho da empresa convocou reuniões extraordinárias. Contratos importantes foram suspensos até a situação se resolver. E Zane, que sempre controlou tudo com punho de ferro, sentia o império que construiu escorregando entre os dedos. Mas o pior era ver Elise se afastar emocionalmente. Cada ligação era um pouco mais distante, um pouco mais formal. Ela começou a sugerir que talvez devessem reavaliar o relacionamento. Que talvez não fossem compatíveis afinal. Que talvez o universo estivesse tentando dizer algo. Você não acredita nisso, Zane disse numa ligação particularmente dolorosa. Você está com medo. Claro que estou com medo, ela admitiu, a voz carregada de emoção. Tenho medo de destruir sua vida. Medo de que um dia você olhe para mim e veja apenas a mulher que arruinou tudo. Medo de que o amor não seja suficiente contra tudo isso. O amor é tudo que importa. Não é, ela sussurrou. Se fosse, não estaríamos separados agora. Se fosse suficiente, você não teria perdido 3 contratos esta semana. Se fosse suficiente,
eu não estaria escondida a quilômetros de distância enquanto pessoas que nem me conhecem destroem meu nome. Elise. Eu preciso ir. A tia precisa de ajuda na padaria. Falamos amanhã. Mas o amanhã começou a chegar com menos frequência. Dias sem ligações. Mensagens curtas, genéricas. E Zane sentia ela escorregando, se afastando, se convencendo de que eles não tinham futuro. Foi então que Melissa fez sua jogada final. Ela apareceu no escritório de Zane numa tarde chuvosa, elegante como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Algo quase gentil. Vim me desculpar, ela disse, sentando-se sem ser convidada. Pelo escândalo, pelos comentários na mídia. Deixei minha mágoa falar mais alto e fui cruel. Zane a estudou com desconfiança. Por que estou achando difícil acreditar em você? Melissa sorriu tristemente. Por que você deveria? Eu fui horrível. Mas acredite ou não, ver o que aconteceu com vocês me fez refletir. Você realmente a ama, não é? Isso não é da sua conta. Eu sei. Mas, posso oferecer uma solução? Uma forma de acabar com tudo isso. Estou ouvindo. Ela se inclinou para a frente. A história só continua viva porque há conflito. Eu sou parte desse conflito, a mulher desprezada, a rival. Mas se eu publicamente endossar o relacionamento de vocês, se eu der uma entrevista dizendo que estava errada, que vocês são genuínos. A mídia perde o interesse, Zane completou, vendo a lógica. Sem drama, sem vilã, a história morre. Exatamente. E o que você quer em troca? Melissa sorriu, e ali estava a verdadeira mulher por trás da máscara. O contrato de consultoria que meu pai está negociando com você. Você estava hesitante por causa de... Bem, nós. Mas se eu resolver esse problema para você, se eu te devolver sua vida com Elise, o contrato é aprovado. Todos ganham. Zane deveria ter visto a armadilha. Deveria ter percebido que era bom demais para ser verdade. Mas ele estava desesperado, exausto, disposto a fazer qualquer coisa para recuperar Elise. Está bem, ele concordou. Mas quero a entrevista esta semana. Já está agendada, Melissa disse, levantando-se. Você terá sua vida de volta, Zane. E eu terei meus negócios. É uma troca justa. Ela saiu, e Zane se permitiu um momento de esperança. Finalmente, uma luz no fim do túnel. Logo ele poderia trazer Elise de volta, recomeçar, construir a vida que deveriam ter tido desde o início. Mas aquela noite, quando ligou para contar as novidades, Elise não atendeu. Nem na noite seguinte. Ou na próxima. Durante 3 dias, silêncio absoluto. Zane entrou em pânico. Ligou para a tia de Elise, que disse que ela estava bem mas precisando de espaço para pensar. Enviou mensagens que ficavam sem resposta. Considerou dirigir até lá, mas algo deteve. O medo de que se aparecesse e ela pedisse para ir embora, seu coração não suportaria. Então, na 4ª noite, seu telefone finalmente tocou. Elise, graças a Deus, eu estava. Nós precisamos conversar, ela o cortou, a voz estranhamente calma. Calma demais. Sim, eu tenho novidades. Melissa vai. Eu não posso mais fazer isso, Zane. O mundo parou. O que? Isso. Nós. Eu pensei muito nos últimos dias, e não está funcionando. Não vai funcionar. Não diga isso. Por favor, apenas me escute. Melissa concordou em. Não importa o que Melissa faz. Ela explodiu, a compostura rachando. Hoje foi Melissa. Amanhã será outra pessoa. Sempre haverá algo, alguém, algum obstáculo. E eu não posso viver assim. Sempre esperando pela próxima bomba, pelo próximo escândalo. Isso vai passar. Eu prometo que... Você não pode prometer isso. Você é Zane Faulkner, bilionário, figura pública. E eu sou... ninguém. Uma ex-empregada que manchou sua reputação. Esses são os fatos. Você não é ninguém, ele disse, a voz quebrando. Você é tudo. Silêncio do outro lado. Então, suave e devastadoramente final. Não é suficiente, Zane.
O amor não é suficiente. Elise, não faça isso. Não desista de nós. Eu não estou desistindo. Estou sendo realista. Você merece alguém do seu mundo, alguém que complemente sua vida em vez de complicá-la. E eu mereço paz. Uma vida simples, sem holofotes, sem julgamentos. Eu posso te dar paz, ele implorou, e não se importava com o desespero na voz. Nós podemos nos mudar, recomeçar em outro lugar, longe de tudo isso. E você seria feliz? Deixando seu império, suas empresas, tudo que construiu? Quanto tempo até você se ressentir de mim? Nunca. Você não sabe disso. E eu não posso carregar esse peso. Não posso ser a razão de você desistir de sua vida. Você é minha vida, ele rugiu, lágrimas finalmente escapando. Não entende. Sem você, nada disso tem sentido. Então talvez, ela disse, e ele podia ouvir que ela também estava chorando, você precise encontrar um novo sentido. Um que não dependa de mim. Elise, por favor. Eu preciso ir. Disse Zane. Não desligue. Por favor, não. Mas a linha morreu, e com ela, uma parte de Zane. Ele ligou de volta imediatamente. Desligado. Mensagens não foram entregues. Ela havia bloqueado o número dele. Zane ficou ali, no silêncio sufocante do escritório, segurando o telefone inútil, tentando processar que tinha acabado. Que ela havia ido embora. Que ele a havia perdido. E pela primeira vez desde infâncias, Anne Faulkner caiu de joelhos e chorou. Os 3 meses seguintes foram os mais sombrios da vida de Zane. Externamente, ele mantinha a fachada, comparecer às reuniões, assinar contratos, tomar decisões. Mas internamente, era um homem morto caminhando. Melissa cumpriu sua parte do acordo. A entrevista foi ao ar, pintando o relacionamento de Zane e Elise como genuíno e ela como a mulher ciumento que havia agido mal. A mídia rapidamente perdeu o interesse, passando para o próximo escândalo. Os investidores voltaram a respirar aliviados. Contratos foram retomados. Tudo voltou ao normal. Exceto que Zane não conseguia sentir nada além do vazio devastador onde Elise costumava estar. Ele tentou de tudo para contatá-la. Ligou para a tia, que gentilmente mas firmemente disse que Elise havia pedido para não passar informações. Contratou um investigador para descobrir onde ela estava, mas recuou no último momento, percebendo que seria invasão. Escreveu cartas que nunca enviou, e-mails que apagou antes de pressionar enviar. Porque no fundo, ele entendia. Ela havia estabelecido um limite. E se ele realmente a amava, precisava respeitá-lo. Mesmo que isso o matasse lentamente. A mansão voltou a ser o mausoléu silencioso de antes. Zane contratou novas funcionárias, mas nenhuma durava mais que algumas semanas. Ele era impossível, crítico, explosivo. Tudo o irritava. A forma como dobravam as toalhas, o ângulo das flores no vaso, o som dos passos no corredor. Nada era como quando Elise estava ali. Seu assistente começou a se preocupar quando Zane passou a trabalhar até altas horas, dormindo no escritório mais noites que em casa. Quando parou de comer adequadamente, perdendo peso de forma visível. Quando o homem controlado que todos conheciam começou a apresentar rachaduras preocupantes. Sr. Faulkner, seu assistente Mark disse numa tarde, o senhor tem uma aparência terrível. Quando foi a última vez que dormiu mais de 3 horas? Não é da sua conta, Mark. Com todo respeito, é sim. O conselho está notando. Os clientes comentam. E eu, me preocupo com o senhor. Zane ergueu os olhos dos documentos, e Mark recuou diante da desolação que viu ali. Eu estou bem. Não está. E todos sabemos o porquê. Por que não vai atrás dela? Porque ela deixou claro que não me quer. Ela disse isso? Essas palavras exatas? Zane fechou os olhos, relembrando aquela ligação devastadora. Ela disse que o amor não era suficiente. Talvez ela tenha mudado de ideia. Ou talvez ela esteja finalmente feliz, longe de mim e de todo o caos que eu trouxe para sua vida. Não vou destruir isso indo atrás dela. Mark suspirou, sabendo que não convenceria seu chefe teimoso. Mas antes de sair, disse,
Para o que vale, Senhor, eu a vi olhar para você. E nenhuma mulher olha para um homem daquele jeito se não o ama desesperadamente. Talvez ela apenas precise saber que ainda tem escolha. As palavras ecoaram na mente de Zane por dias. Elise ainda o amava? Ou havia seguido em frente, encontrado alguém melhor, mais adequado, menos complicado? A ideia a corroía por dentro. Enquanto isso, em uma cidade a 400 quilômetros de distância, Elise travava sua própria batalha. Ela havia se mudado para uma cidade costeira pequena, encontrando trabalho em um café de frente para o mar. A vida era simples, pacífica, exatamente o que ela disse que queria. Acordava cedo, preparava cafés e bolos, conversava com clientes regulares, caminhava pela praia ao pôr do sol. Deveria ser perfeito. Mas tudo parecia sem cor, sem vida. Como se ela estivesse apenas existindo, não vivendo. Ela pensava em Zane constantemente. Perguntava-se como ele estava, se havia seguido em frente, se a odiava por tê-lo deixado. À noite, quando a solidão apertava, ela pegava o telefone, digitava mensagens que nunca enviava, olhava fotos antigas que deveria ter deletado. Sua colega de trabalho, Sofia, eventualmente notou. Quem é ele? Elise piscou, surpresa. Como sabe que é um ele? Por que você tem aquele olhar? Distante, melancólico, sempre em outro lugar. É sempre um homem. Elise sorriu tristemente. Era meu patrão. Nos apaixonamos. Foi complicado. E você fugiu. Eu o libertei. Ele estava perdendo tudo por minha causa. Sofia a estudou por um momento. Posso fazer uma pergunta brutal? Você o libertou ou se libertou da responsabilidade de lutar por algo difícil? As palavras acertaram Elise como um soco. Não é tão simples assim. Nunca é. Mas foge, você precisa se perguntar, você terminou porque era o melhor para ele, ou porque era mais fácil para você? Porque dói menos desistir que arriscar tudo e talvez falhar. Elise não soube responder. E a pergunta assombrou seus pensamentos por semanas. Foi então que o destino, ou talvez apenas cruel coincidência, interveio. Um dia, um homem entrou no café. Bonito, na casa dos 30, sorriso fácil e olhos gentis. Ele pediu um café, elogiou os bolos, voltou no dia seguinte. E no próximo. Logo se tornaram conversas, então risadas, depois convites para jantar. Seu nome era Daniel, e ele era tudo que Zane não era. Simples, descomplicado, presente. Não havia escândalos, expectativas impossíveis ou mundos incompatíveis. Apenas um homem normal interessado em uma mulher normal. E Elise tentou. Deus, como ela tentou. Aceitou os convites, sorriu nas conversas, até permitiu um beijo no terceiro encontro. Mas sentiu absolutamente nada. Porque não era Zane. Não eram os olhos cinza-gelo que a estudavam como se ela fosse um enigma a decifrar. Não eram as mãos fortes que a seguravam como se ela fosse preciosa e frágil ao mesmo tempo. Não era a intensidade, a paixão, o fogo que ardia entre eles. Depois do quinto encontro, Daniel a confrontou. Você ainda o ama, não é? Elise não insultou sua inteligência negando. Sinto muito. Você é maravilhoso, mas... Mas eu não sou ele, Daniel completou, sem rancor. Olha, não sei o que aconteceu entre vocês. Mas seja lá o que for, não passou. E você não vai conseguir seguir em frente até resolver isso. E se não houver nada para resolver? E se for tarde demais? Só há um jeito de descobrir. Naquela noite, pela primeira vez em 4 meses, Elise desbloqueou o número de Zane. Seus dedos pairaram sobre o nome dele, o coração batendo descontroladamente. O que ela diria? Sinto sua falta. Cometi um erro. Ainda te amo. Todas eram verdade. Mas seria suficiente. Antes que pudesse reunir coragem, o telefone tocou. Um número desconhecido. Alô? Elise Marlowe. Uma voz masculina, formal. Sim. Meu nome é Vitor Ali. Acredito que conhece Zane Faulkner. O sangue de Elise gelou. Ela conhecia aquele nome. Zane o havia mencionado como rival, alguém que não tinha escrúpulos. O que você quer?
Apenas conversar. Pessoalmente. Há coisas sobre o Sr. Faulkner que você deveria saber. Coisas que podem mudar sua perspectiva sobre tudo. Não estou interessada. Nem mesmo se eu disser que ele mentiu para você, que há segredos que ele escondeu desde o início. Elise hesitou. Era claramente manipulação. Mas a semente da dúvida foi plantada. Que tipo de segredos? Venha me encontrar amanhã. Café Central, meio-dia. Traga perguntas. Eu trago respostas. Ele desligou antes que ela pudesse recusar. Elise ficou ali, o telefone morto na mão, o coração acelerado. Era armadilha, obviamente. Victor queria usá-la contra Zane de alguma forma. Mas e se houvesse verdade em suas palavras? E se Zane realmente tivesse escondido coisas dela? Ela passou a noite inteira acordada, dividida entre ignorar Victor completamente ou ir ao encontro. Ao amanhecer, tomou sua decisão. Ela iria. Não porque acreditava em Victor, mas porque precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Conhecer o inimigo. Entender contra o que Zane lutava. E talvez, finalmente, encontrar coragem para lutar ao lado dele. No dia seguinte, ao meio-dia, Elise entrou no café central com o coração na garganta. Victor Ali estava sentado em um canto discreto, terno impecável, sorriso de tubarão. Senhorita Marlowe. Obrigado por vir. Vamos direto ao ponto. O que você quer? Victor se inclinou para frente, os olhos brilhando com malícia. Quero destruir Zane Faulkner. E você, minha cara, é exatamente a arma que eu preciso. Elise se levantou para sair, mas ele ergueu a mão. Antes de ir, não quer saber por que ele realmente se aproximou de você? Porque dentre todas as candidatas, ele a contratou. Ela parou, odiando a si mesma por hesitar. Estou ouvindo. Zane não te contou sobre o testamento do pai dele, contou? Sobre a cláusula ridícula que o velho impôs. Que cláusula? Victor sorriu, sabendo que tinha sua atenção. O pai de Zane, antes de morrer, alterou o testamento. Dizia que Zane só herdaria a fortuna total se provasse ser capaz de amar genuinamente alguém fora de seu círculo social. Um teste. Uma provocação final de um pai que achava o filho frio demais. O mundo de Elise começou a girar. Você está mentindo. Verifique você mesma. Registros públicos. A cláusula exigia que Zane mantivesse um relacionamento comprovável por 1 ano com alguém comum. Caso contrário, metade da herança ia para a caridade. Não, ele não. Pense, Elise. Por que ele a contratou especificamente? Por que se interessou tanto por você? Por que lutou tanto para manter o relacionamento público depois do escândalo? Por que me amava, ela disse, mas a voz saiu fraca, incerta. Ou porque precisava de você para garantir a herança. A fortuna estava em jogo. E você era conveniente. Victor se levantou, colocando uma pasta sobre a mesa. Aqui estão cópias do testamento, correspondências entre advogados, evidências. Leia-a você mesma. E depois decida, você era o amor da vida dele, ou apenas uma peça em um jogo muito maior. Ele saiu, deixando Elise sozinha com a pasta que parecia pesar toneladas. Com mãos trêmulas, ela a abriu. E começou a ler. Elise leu cada documento 3 vezes, como se repetir o processo pudesse mudar as palavras na página. Mas não mudava. Lá estava, em termos legais frios e precisos, o testamento de Augusto Faulkner, com uma cláusula que exigia que Zane mantivesse um relacionamento significativo e comprovável com uma pessoa fora de seu círculo social habitual por no mínimo 12 meses para receber a totalidade da herança. As datas se alinhavam perfeitamente. O testamento fora lido 6 meses antes de Zane contratar Elise. 12 meses depois, quando eles finalmente se envolveram de verdade, a herança foi liberada. Era circunstancial, mas devastador. Elise sentiu náusea subindo pela garganta. Cada memória agora estava contaminada pela dúvida. O interesse inicial dele, as provocações constantes, a forma como lutou para mantê-la perto mesmo quando disse que deveria afastá-la, teria sido tudo calculado? Não. Ela balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Ela conhecia Zane. Vira a vulnerabilidade em seus olhos,
Sentirá o tremor em suas mãos quando a tocou pela primeira vez. Aquilo não podia ser fingimento. Mas a dúvida era um veneno persistente. E Vitor plantara a semente com precisão cirúrgica. Elise pegou o telefone, desta vez determinada. Descaria para Zane, confrontaria-o diretamente, exigiria a verdade. Seus dedos já estavam digitando quando uma mensagem chegou. De Vitor: antes de ligar para ele, saiba que tenho mais. Muito mais. Evidências que vão além do testamento. Encontre-me novamente se quiser toda a verdade. Ou ligue para ele e deixe que as mentiras continuem. Ela jogou o telefone no sofá como se queimasse. O que mais havia? Que outras verdades ele estava escondendo? Durante 2 dias, Elise agonizou. Não comeu, mal dormiu, revivia cada momento com Zane sob essa nova luz envenenada. Sofia tentou consolá-la, mas não havia consolo possível. No 3º dia, ela tomou uma decisão. Não ligaria para Zane ainda. Primeiro, descobriria toda a verdade. Se houvesse uma explicação inocente, ótimo. Se não, ela bloqueou o pensamento e enviou uma mensagem para Vitor: onde nos encontramos? A resposta foi imediata: meu escritório. Hoje às 18 horas. Venha sozinha. Quando Elise chegou ao imponente prédio comercial onde Vitor mantinha seu império, sentiu-se minúscula. O lobby de mármore, os seguranças de terno, as obras de arte caríssimas, era o mundo de Zane. Um mundo ao qual ela nunca pertenceria. Vitor a recebeu pessoalmente, conduzindo-a a um escritório no último andar com vista para a cidade. Ele serviu vinho que ela não tocou e sentou-se atrás da mesa como um juiz prestes a proferir sentença. Obrigado por vir. Sei que não foi fácil. Mostre-me o que tem, Elise disse, sem preâmbulos. Você disse que havia mais. Vitor abriu uma gaveta, retirando outra pasta. Estas são correspondências entre Zane e seus advogados discutindo estratégias para cumprir as exigências do testamento. Veja as datas. Elise folheou, o estômago revirando. Uma mensagem datada de 2 semanas antes de ele anunciá-la contratá-la. Identificamos candidata ideal. Perfil corresponde aos requisitos: classe trabalhadora, sem conexões sociais, vulnerável economicamente. Procederemos com contratação. Outra, 6 meses depois, relacionamento progredindo conforme esperado. Advogados sugerem documentar interações para comprovar autenticidade quando necessário. Cada documento era uma punhalada. Mas o pior estava no final. Uma troca de e-mails entre Zane e seu advogado principal. E se ela descobrir a verdade? Advogado. Não vai descobrir. E se descobrir, terei garantido a herança de qualquer forma. O objetivo terá sido cumprido. Zane. A data, 2 semanas antes do escândalo na mídia. Elise sentiu as lágrimas queimando, mas recusou-se a deixá-las cair diante de Vitor. Por que você está me mostrando isso? O que ganha com isso? Vingança, Vitor disse simplesmente. Zane me destruiu profissionalmente há anos. Roubou contratos, sabotou negócios, arruinou minha reputação. Ele é implacável quando se trata de conseguir o que quer. E agora sei que usa as mesmas táticas na vida pessoal. Você quer que eu o confronte publicamente. Que cause outro escândalo. Quero que você tenha a verdade. O que faz com ela é escolha sua. Mas sim, se decidir expô-lo, eu fornecerei todas as plataformas necessárias. A mídia adoraria esta história. Bilionário manipula mulher ingênua para garantir herança. Elise se levantou, tremendo de raiva e dor. Você é um homem desprezível. Talvez. Mas ao menos sou honesto sobre quem sou. Pode dizer o mesmo de Zane Faulkner. Ela saiu sem responder, os documentos queimando em suas mãos. Na rua, finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Tudo tinha sido mentira? Cada beijo, cada promessa, cada momento de vulnerabilidade, apenas peças em um jogo elaborado? Seu telefone tocou. O nome de Zane piscou na tela. Pela primeira vez em meses, ele estava ligando. Elise encarou o telefone por longos segundos, o coração partido rasgando seu peito. Então, com mãos trêmulas, atendeu. Elise. A voz dele soou desesperada, aliviada. Graças a Deus.
Eu precisava ouvir sua voz. Você não faz ideia de quantas vezes peguei o telefone para ligar. Como você está? Cada palavra dele era uma nova tortura. Ela queria gritar, acusar, exigir explicações. Mas o que saiu foi apenas um sussurro quebrado. Por quê? Por que o quê? Por que você me contratou, Zane? De todas as candidatas, por que eu? Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou uma eternidade e confirmou todos os seus piores medos. Elise, onde você está? Do que está falando? Responda a pergunta. Ela explodiu, as lágrimas finalmente transbordando. Por que eu? O que eu tinha de tão especial que você precisava especificamente de mim? Eu não entendo de onde isso está vindo. O testamento do seu pai, Zane. A cláusula. Eu sei de tudo. Outro silêncio. Mais longo. Mais devastador. Quando ele falou novamente, sua voz estava diferente. Morta. Quem te contou? Então é verdade, ela sussurrou, a confirmação destruindo o último fragmento de esperança. Eu fui apenas parte de um jogo. Uma exigência testamentária que você precisava cumprir. Não foi assim. Então como foi? Ela gritou, não se importando com os transeuntes que olhavam. Explique-me como você me contratar especificamente para cumprir os requisitos de herança do seu pai não foi manipulação. Explique como toda nossa história não foi construída sobre mentiras. Sim, o testamento existia, ele admitiu, a voz carregada de desespero. Sim, no início, eu estava ciente das exigências. Mas Elise, o que senti por você foi real. É real. Quando te conheci de verdade, quando nos envolvemos, eu já nem pensava mais na maldita herança. Mas você pensava quando me contratou. Pensava quando me mantinha por perto. Pensava quando decidiu se envolver comigo. No começo, sim. Mas as pessoas mudam, sentimentos mudam. Você tem que acreditar. Eu não tenho que acreditar em nada, ela o cortou. Você teve meses para me contar a verdade. Quantas oportunidades teve para ser honesto? Mas escolheu mentir. Escolheu me manter no escuro. Porque tinha medo, ele confessou, e ela podia ouvi-lo chorando. Medo de que você reagisse exatamente assim. De que não acreditasse que meus sentimentos eram genuínos. De que te perdesse. E agora me perdeu de qualquer forma, ela disse, a voz quebrando. Porque eu não posso confiar em você, Zane. Não sei o que foi real e o que foi performance. E não consigo viver assim, sempre me perguntando se sou amada ou apenas útil. Elise, por favor, deixe-me explicar pessoalmente. Deixe-me. Não há nada que você possa dizer que mude isso. Você me usou. Pode ter desenvolvido sentimentos depois, mas a fundação de tudo foi mentira. Eu te amo, ele disse, desesperado. Isso nunca foi mentira. Eu te amo mais do que tudo. As palavras que ela sonhara ouvir durante meses agora soavam ocas. Vazias. Por que como ela poderia acreditar? Como separar verdade de manipulação? Adeus, Zane. Não. Elise, não desligue. Por favor. Mas ela já havia desligado, bloqueando o número imediatamente para resistir à tentação de atender quando ele ligasse de volta. E ele ligou. 23 vezes naquela noite. Cada ligação ignorada era uma adaga no coração dela, mas Elise se forçou a ser forte. No dia seguinte, ela encontrou Victor novamente. Não porque queria vingança, mas porque estava cansada. Cansada de ser a vítima, a peça do jogo, a mulher ingênua. O que você precisa que eu faça? Ela perguntou, a voz vazia de emoção. Victor sorriu, sabendo que havia vencido. Apenas conte sua história. Publicamente. Toda ela. As evidências farão o resto. E assim, 3 dias depois, Elise Marlowe deu uma entrevista devastadora. Ela contou sobre o testamento, as evidências, a manipulação. Não exagerou, não inventou. Apenas expôs a verdade crua. A história explodiu como uma bomba nuclear. As ações da empresa de Zane despencaram. Parceiros romperam contratos. O conselho exigiu sua renúncia. E seu nome,
Tão cuidadosamente construído, foi destruído em questão de horas. Elise assistiu de longe, sentindo-se vazia. Não havia satisfação na vingança. Apenas mais dor. Porque no fundo, uma parte dela ainda o amava. E essa parte sangrava ao ver sua destruição. Mas era tarde demais para voltar atrás. As palavras foram ditas. A verdade foi exposta. E ambos estavam arruinados de formas diferentes. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Elise finalmente permitiu-se quebrar completamente. E em sua mansão silenciosa, Zane fez o mesmo. Uma semana após a entrevista devastadora, Zane estava sentado no escritório vazio quando Mark entrou sem bater, algo que nunca fazia. Senhor, você precisa ver isso. Se for outra notícia sobre minha ruína, não me interessa. É sobre Victor Ali. A polícia acaba de prendê-lo. Zane ergueu a cabeça. O quê? Mark ligou a televisão. As notícias mostravam Victor sendo escoltado algemado, enquanto o repórter explicava: Victor Ali foi preso hoje sob acusações de fraude, falsificação de documentos e extorsão. Investigações revelaram que diversos documentos usados em escândalos recentes foram fabricados. O sangue de Zane gelou. Os documentos que Elise recebeu eram falsos, Mark confirmou. Pelo menos alguns deles. A polícia está pedindo que qualquer pessoa que tenha recebido informações de Ali se apresente para verificação. Zane já estava de pé, pegando o casaco. Onde ela está? Senhor, espere. Há mais. Um dos advogados do seu pai veio à frente. Ele quer falar com você. Diz que há coisas sobre o testamento que nunca foram reveladas completamente. 2 horas depois, Zane estava sentado diante de Augusto Ferreira, o advogado que havia trabalhado com seu pai por décadas. Eu deveria ter vindo antes, o homem idoso começou. Mas respeitei os desejos do seu pai até agora. Ele me fez prometer que só revelaria isto em caso de emergência. Revelar o quê? Augusto abriu um envelope lacrado. Seu pai, ele não criou aquela cláusula para manipulá-los, Zane. Ele a criou para protegê-lo. Não entendo. Seu pai sabia que Victor Ali tinha algo contra você. Algo do passado. Ele temia que Victor usasse isso para destruí-lo após sua morte. Então criou a cláusula como uma armadilha. Se você desenvolvesse um relacionamento genuíno com alguém comum, Victor inevitavelmente tentaria usar essa pessoa contra você. E quando tentasse, se revelaria. Zane ficou paralisado. Meu pai me usou como isca. Ele confiava que você era esperto o suficiente para sobreviver ao jogo. E também. Augusto hesitou. Ele esperava que você encontrasse algo real no processo. Que não fosse apenas estratégia, mas também amor verdadeiro. Os documentos que Victor mostrou a Elise. Alguns eram reais. As discussões sobre cumprir a cláusula existiram. Mas outros foram alterados, fabricados para parecer mais frios, mais calculados do que realmente eram. Augusto deslizou outro documento pela mesa. Esta é a carta que seu pai deixou para ser aberta apenas se você encontrasse aquela que faz seu coração lembrar que é humano. Suas palavras, não minhas. Com mãos trêmulas, Zane abriu a carta. Zane, se está lendo isto, significa que encontrou alguém. Alguém que importa mais que negócios, mais que reputação. Espero que não tenha sido apenas por obrigação. Espero que seja real. Passei minha vida construindo um império e esquecendo de construir uma família. Quando sua mãe morreu, enterrei minha humanidade junto. Não quero isso para você. A cláusula não era teste. Era presente. Uma desculpa para você fazer o que seu coração deseja, mas seu orgulho impede. Amar sem medo das consequências. Se ela vale a pena, lute. Se não vale, então eu falhei em te ensinar a reconhecer tesouro quando vê. Não cometa meus erros, filho. Zane leu 3 vezes, lágrimas escorrendo livremente. Seu pai, o homem frio que ele sempre conheceu, havia tentado lhe dar o que nunca teve, permissão para ser humano. Onde está Elise agora? Ele perguntou, a voz rouca. De volta à cidade costeira. Mas Zane, ela deu aquela entrevista acreditando que você a havia manipulado. Ela se sente culpada e traída. Não será fácil.
Nada com ela jamais foi fácil, Zane disse, já saindo. E eu não quereria de outra forma. Ele dirigiu através da noite, 4 horas direto até a pequena cidade costeira. Amanheceu quando chegou ao café onde ela trabalhava. Elise estava limpando mesas quando a porta abriu. Quando viu quem era, o pano caiu de suas mãos. Zane. Ele estava irreconhecível. Barba por fazer, olhos vermelhos, roupas amarrotadas. Mas era ele. Os documentos eram falsos, ele disse sem preâmbulos. Alguns eram reais, mas Vitor os manipulou. Ele foi preso. Elise sentiu as pernas fraquejarem. Eu não sabia. E havia coisas que eu nunca te contei. Sobre meu pai, sobre a cláusula. Ele deu um passo à frente. Sim, no início, eu estava ciente do testamento. Mas quando te conheci de verdade, quando caí de verdade, nada disso importava mais. Como posso acreditar? Por que estou aqui? Perdi a empresa, a reputação, tudo. E ainda assim, a única coisa que me fez sair daquela casa foi a possibilidade de te ver novamente. Se fosse sobre dinheiro, eu teria ficado lutando pelo império. Mas sem você, nada disso tem sentido. Lágrimas escorriam pelo rosto de Elise. Eu te destruí. A entrevista, as acusações. Você foi vítima tanto quanto eu. Vitor nos manipulou. Ele segurou o rosto dela. Mas agora sabemos a verdade. E a pergunta é: ainda há algo para salvar entre nós? Eu te amo, ela confessou, soluçando. Nunca parei. Mas tenho tanto medo. Eu também. Mas desta vez, enfrentamos juntos. Sem mentiras, sem jogos. Apenas nós. Elise olhou nos olhos dele, buscando qualquer sinal de falsidade. E só encontrou verdade crua, vulnerabilidade desesperada, amor incondicional. Apenas nós, ela repetiu. E quando se beijaram, foi como respirar pela primeira vez em meses. Como voltar para casa após uma guerra devastadora. Ainda havia muito a reconstruir. Confiança, reputações, vidas. Mas agora, fariam isso juntos. E dessa vez, ninguém os separaria. 6 meses depois. A pequena casa de frente para o mar não se parecia em nada com a mansão imponente que Zane um dia chamou de lar. Era modesta, aconchegante, com varanda de madeira e jardim cheio de flores que Elise plantara com as próprias mãos. O som das ondas era constante, um lembrete de que a vida continuava, recomeçava, se renovava. Zane estava na cozinha, preparando o café da manhã quando Elise apareceu, cabelos bagunçados de sono, usando uma de suas camisas. Ela se aproximou por trás, envolvendo os braços em sua cintura. Bom dia, ela murmurou contra suas costas. Ele se virou, puxando-a para perto e beijando sua testa. Bom dia, amor. Eram palavras simples, uma rotina comum, mas carregavam o peso de tudo que haviam sobrevivido. Após a reconciliação, Zane tomou decisões radicais. Renunciou à presidência da empresa, vendeu a maioria de suas ações, e investiu o que restou em projetos menores, mais significativos. Ele e Elise se mudaram para a cidade costeira, onde viviam com uma fração do que ele possuía antes. E era mais feliz do que jamais fora. Ainda não se arrepende? Elise perguntou, como fazia ocasionalmente, o medo residual ainda ecoando. De tudo que deixou para trás. Zane a puxou para sentar em seu colo, segurando seu rosto com ambas as mãos. Você me pergunta isso toda semana. E toda semana a resposta é a mesma. O que deixei para trás era uma prisão dourada. Isto, você, é liberdade. Ela sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Eu só preciso ter certeza. Que você não vai acordar um dia e perceber que sacrificou demais. O único sacrifício insuportável teria sido te perder. Ele limpou uma lágrima que escapou. Além disso, quem disse que perdi tudo? Abri a consultoria, estou ajudando pequenas empresas, fazendo algo que realmente importa. E acordo todos os dias ao lado da mulher que amo. Isso não é perda. É vitória. Eles tomaram café na varanda, observando o oceano. A rotina era simples agora. Elise trabalhava no café pela manhã, Zane em sua consultoria à tarde. À noite, caminhavam pela praia, cozinhavam juntos,
conversavam sobre tudo e nada. Não havia escândalos, holofotes ou pressões. Apenas vida real, com suas alegrias simples e desafios cotidianos. Sua mãe ligou ontem, Elise comentou. Quer saber quando vamos visitá-la? Logo. Talvez no próximo mês. Zane hesitou, então pegou a mão dela. Na verdade, pensei que poderíamos fazer uma viagem. Há algo que quero te mostrar. O quê? É surpresa. 2 dias depois, estavam em um pequeno vilarejo no interior, onde Zane crescerá antes da fortuna. Ele a levou a uma casa velha mas bem conservada, com jardim selvagem e varanda de madeira. Esta era a casa dos meus avós, ele explicou. Passei todos os verões da infância aqui, antes de meu pai se tornar o homem de negócios frio que você nunca conheceu. Foi aqui que fui realmente feliz pela última vez, até conhecer você. Elise observou a propriedade, imaginando um Zane jovem correndo por ali, ainda não moldado pelo peso das expectativas. Comprei de volta, ele continuou. Estava abandonada, mas pensei, talvez possamos restaurá-la. Fazer dela nossa. Um lugar onde construímos memórias novas, onde criamos uma família algum dia. Elise se virou para ele, os olhos arregalados. Uma família. Zane se ajoelhou ali mesmo, no jardim selvagem, tirando uma caixa pequena do bolso. Dentro, um anel simples mas lindo, com uma única pedra que capturava a luz do sol. Elise Marlowe, você me ensinou que amar é mais valioso que qualquer império. Que vulnerabilidade é força, não fraqueza. Que eu posso ser apenas um homem, sem títulos ou fortuna, e ainda assim ser suficiente, porque você me vê. Realmente me vê. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ele continuava. Passamos por inferno juntos. Fomos testados, quebrados, quase destruídos. Mas sobrevivemos. E agora sei, com absoluta certeza, que quero passar cada dia que me resta ao seu lado. Quer se casar comigo? Sim, ela sussurrou, depois mais alto. Sim. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo que selou a promessa de recomeços, de amor conquistado através de batalhas, de futuro construído sobre verdade. Quando se separaram, Elise olhou ao redor, para a casa velha, o jardim, as colinas ao fundo. Vamos precisar de muita ajuda para restaurar isso. Temos tempo. Uma vida inteira. E tinham mesmo. Nos meses que se seguiram, transformaram a casa velha em um lar. Pintaram paredes, plantaram jardins, encheram cada cômodo com memórias novas. Amigos da cidade costeira os ajudaram, criando uma comunidade que os acolheu sem julgamentos. O casamento foi simples, na praia ao pôr do sol, apenas com pessoas queridas. Sem luxo excessivo ou ostentação. Apenas amor puro, celebrado sob o céu alaranjado. Quando Victor Ali foi condenado a 6 anos de prisão por suas fraudes, nem Zane nem Elise sentiram satisfação. Apenas alívio de que aquele capítulo finalmente havia fechado. Melissa apareceu um dia, pedindo desculpas sinceras. Eu era tóxica, ela admitiu. Invejosa e mesquinha. Vocês mereciam melhor. Espero que encontrem felicidade. Eles aceitaram as desculpas, mas não mantiveram contato. Algumas pontes são melhor deixadas queimadas. 1 ano após o casamento, Elise descobriu que estava grávida. Quando contou a Zane, ele a girou no ar, rindo e chorando simultaneamente. Vai ser uma menina, ele declarou com convicção inexplicável. Como sabe? Apenas sei. E ela vai ter seus olhos e sua força. Estava certo. 9 meses depois, nasceu Aurora Marlowe Faulkner, com olhos castanho-mel e bochechas rosadas. E quando Zane a segurou pela primeira vez, com reverência e amor absoluto, Elise soube que haviam completado o círculo. Do caos, construíram paz. Da ruína, recriaram vida. Do ódio inicial, cultivaram amor eterno. Anos depois, quando Aurora perguntou como os pais se conheceram, Elise e Zane trocaram olhares cúmplices. É uma longa história, Zane começou. Com muitos erros e recomeços, Elise continuou. Mas valeu cada segundo, terminaram juntos. Porque no final, não importava como começou, em meio a implicâncias e jogos de poder. Importava como terminou, com 2 almas que se recusaram a desistir uma da outra, mesmo quando o mundo inteiro dizia que deveriam.
Eles não eram mais patrão e empregada. Não eram bilionário e mulher comum. Eram simplesmente Zane e Elise, dois humanos imperfeitos que escolheram amar apesar de tudo, através de tudo, para sempre. E na casa restaurada, cheia de risos infantis e amor conquistado, eles encontraram o que sempre procuraram: lar. Não em paredes ou posses, mas um no outro. Fim. O amor verdadeiro não é encontrado em perfeição, mas em escolher ficar mesmo quando tudo conspira para separar. É reconstruir juntos, depois que o mundo te quebrou separadamente. É transformar cinzas em alicerce e começar de novo, mais forte, mais sábio, mais real. E foi assim que dois corações feridos encontraram cura um no outro. Zane e Elise provaram que o amor verdadeiro não é perfeito. É escolhido. Todos os dias. Apesar de tudo. Gostou dessa história? Então comenta aqui embaixo. Qual foi a parte que mais te emocionou? E não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem ama histórias de romance intenso. Já vai. Espera. Tem outra história incrível te esperando aqui no canal. Clica no próximo vídeo e continua comigo. Obrigado por assistir até o final. Bye bye.